tema suicídio entrou em pauta aqui no Plox depois que um homem tentou pular do prédio da prefeitura de Patinga no início do mês e depois que um pastor foi encontrado morto e a polícia também trabalha com a hipótese de suicídio. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o psicólogo Gessimar. O que é depressão? Bom, depressão, Felipe, é um problema humano tão frequente em tantas culturas que foi denominada o resfriado comum dos transtornos emocionais. Os teóricos vão falar disso. É um dos problemas atuais mais comuns encontrados pelos profissionais de saúde mental. Falando do aspecto ciência, mais do lado da medicina, do ponto de vista da ciência, as sinapses cerebrais não ocorrem com agilidade devida, os comandos mentais ocorrem numa lerdeza enorme e isso vai determinar um estado patológico de prostração, de melancolia, de desânimo e etc, etc. Então podemos dizer que depressão é uma doença grave que causa alterações de memória, pensamentos. Vamos tratar de, quando eu falo de pensamento, eu estou falando de alterações cognitivas, humor, além de mudanças físicas e comportamentais. Ou seja, é um distúrbio muito comum na prática clínica, estou falando do aspecto da psicologia e também na comunidade em geral. A depressão, ela tem sido uma das enfermidades mais evidentes em nosso tempo. Só para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a incidência da depressão ela está apenas atrás das doenças coronarianas. Então é um assunto sério. Ou seja, ainda dentro da Organização Mundial de Saúde, uma pessoa a cada 10 terá depressão ao longo da vida. Desse total, segundo a organização, a ONU, a Organização das Nações Unidas, desse total, 60% serão mulheres e 40% homens. De cada 10 pacientes que se recuperarem, apenas um não sofrerá, então, uma recaída. Para se identificar uma depressão, hoje no século XXI, nós precisamos diferenciar de que tudo que acontece na vida do ser humano, ele está no ADP, ele está deprimido, ele está com depressão. Não, há um conjunto de fatores que você precisa ter um diagnóstico mais preciso para você saber que de fato aquela pessoa ela está com depressão. O catálogo da psiquiatria, ela trabalha com alguns principais sintomas. Por exemplo, humor deprimido, a diminuição de interesse no próprio prazer, o sentido, ela perdeu o sentido da vida, o significado da vida, já não tem mais o sentido viver, ela perdeu o prazer. Há, por exemplo, muita insônia ou hipersonia de você dormir muito ou então não ter sono. A agitação ou retardo psicomotor são sintomas. Fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade, desvalia, culpa excessiva ou inapropriada, habilidade de raciocínio ou concentração diminuída, indecisão, pensamentos de morte recorrentes. É aqui que entra. Quais são os principais fatores de risco, então, que levam uma pessoa a cometer o suicídio? De maneira sucinta, eu posso dizer que existe uma multicasualidade do suicídio, envolvendo, eu vou dizer, Felipe, que existem algumas questões que nós vamos trabalhar. Aqui está ele, e aqui estão as questões, eu posso dizer sociais, biológicas, psicológicas, genéticas, existenciais, médicas, ambientais, espirituais. Existe sempre uma combinação, culminando, portanto, no suicídio. Por exemplo, é comum ouvirmos explicações simplistas do tipo: cometeu o suicídio porque ele foi traído. Cometeu o suicídio porque ele perdeu alguém importante. Cometeu o suicídio porque ele estava com uma doença muito grave, etc.
Esses são fatores que nós chamamos de precipitantes. Mas não podemos nos esquecer dos fatores predisponentes que têm a ver com genótipo, a história de vida da pessoa, história familiar, transtornos mentais, porque isso é muito sério, nós vamos trabalhar com isso, substâncias químicas. Eu estou falando de substâncias químicas. E também história de abuso físico, moral, sexual, doenças neurológicas, enfim, outras condições. Ou seja, os fatores predisponentes criam um terreno no qual vai se instalar o processo suicida. Existirá então a possibilidade de comportamentos que poderão levar ao suicídio. Os dois principais fatores de risco para o suicídio são, nós vamos trabalhar com dois, transtorno mental e tentativas de suicídio. Sobre transtorno mental, nós podemos citar, além da depressão que nós trabalhamos com ela, e a depressão é um fator que pode, 35% das pessoas que têm depressão pode tentar esse ato de extermínio, transtorno bipolar, dependências de álcool ou drogas psicoativas, drogas psicoativas, esquizofrenias e alguns transtornos de personalidade com característica de impulsividade, agressividade emocional e etc, etc. Sem dúvida, Felipe, são condições que predispõem ao suicídio. E é muito importante saber disso. Por quê? Uma vez que existe um diagnóstico, é fundamental um tratamento para que a doença, então, não agrave e, consequentemente, não aumente o risco de suicídio. Então, a busca por um psiquiatra, por um psicólogo, é importante nesse caso. Um amigo, um familiar pode indicar ou pode levar uma pessoa para buscar esse tratamento? Sim. É importante, no manual Prevenção, diz que a ameaça de suicídio, só para você ter uma ideia, sempre deve ser levada a sério. Então, chegar a esse tipo de recurso indica que a pessoa está sofrendo e, no mínimo, ela precisa de ajuda. E a família observando que, de fato, a pessoa ela tem alguns sintomas que nós já falamos anteriormente, deve procurar ajuda médica imediatamente. Um acompanhamento médico é fundamental importância, porque o médico ele vai prescrever o medicamento e ele vai acompanhar esse paciente e ele vai então agora balancear a dosagem de remédios e o paciente vai dar um feedback para ele, ele vai voltar ao médico quando o médico marcar para ele, então ele vai estar tomando o remédio e dando feedback para o médico, para que o médico então consiga dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Outra coisa importante, nós não podemos nos esquecer de que o acompanhamento psicoterápico, a psicologia, nesse momento, é muito importante para tentar reorganizar a vida dessa pessoa. Reorganizar porque outrora ela deve ter alguns pensamentos sintomáticos, negativos, que ela precisa de organização de vida. O psicólogo vai levar essa pessoa a ter pelo menos o sentido da vida. Buscar um sentido de viver posteriormente. E famílias e amigos também podem ajudar nesse tratamento. E pessoas que já passaram por depressão, que já tentaram suicídio, também podem ajudar nesse tipo de tratamento? Pode. A família, o apoio familiar, Felipe, é muito importante nesse momento. Agora, quando se trata de apoio familiar, é que muitas vezes a depressão hoje, ela é taxada para algumas pessoas que, peraí, você tem família, você tem emprego, você tem dinheiro, e você tem tudo e você está para baixo, levanta, rapaz, dá um jeito nessa vida. Não é assim. Se há um diagnóstico, se há patologias, isso precisa ser diagnosticáveis. E isso precisa ser tratado. E a família precisa prestar muita atenção, Felipe, nas frases. Por exemplo,
da própria pessoa, frases de alarme do tipo: eu quero sumir, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo viver, a vida não tem sentido para mim. Então, quem passou por isso, por essa situação e buscou ajuda, e hoje sobressaiu muito bem, é importante também você ficar próximo. Quando eu falo de família, porque a família precisa agora ajudar essa pessoa, levantar essa pessoa. E quando eu falo da família, é apoiar, é estar junto. Às vezes, o que a pessoa mais precisa nesse momento é alguém para escutar, falar com ela, julgá-la, criticá-la, dizer que ela não está doente, que ela não pode ficar assim. Isso não vai ajudar. É entendê-la, é compreendê-la, é estar junto nesse momento mais difícil que ela precisa. Só quem está nesse momento, porque ele está como se fosse num buraco escuro, que não há luz, que não há saída, e que nesse momento você tem que ajudá-lo, você tem que tirar dessa prostração, apoiando, sustentando, estando junto. Esse é o importante. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É notícia, tá no Plox.